Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para você se compensa você fazer um financiamento ou você utilizar a Motu. Lembrando que nesse vídeo não tem certo nem errado, a questão é que depende de você. E eu vou te explicar melhor no decorrer do vídeo o porquê disso. Falando um pouco sobre a Motu tem como principais características que você consegue pegar a moto na hora, porque você consegue pegar a moto, relatos que você consegue pegar de mais ou menos de uma semana até no máximo um mês de quando você pegou, quando você se cadastrou no aplicativo. Outra coisa também que é vantajoso na Motu é que mesmo com o nome sujo você consegue utilizar e também você não precisa da aprovação de crédito, ou seja, se você é negativado ou você não está com uma situação tão boa, você não precisa se preocupar porque é só você conseguir pagar. Além disso, a Motura tem outras coisas que a manutenção preventiva está inclusa no plano, ou seja, você não vai ter que ficar pensando na manutenção da moto em geral. Tudo que você precisar de manutenção, de troca de pneu porque o pneu está ficando careca, ou troca da pastilha de freio porque ela está gastando, eles trocam tudo de graça. Eu vou explicar um pouco melhor da manutenção preventiva nas próximas imagens. Outra coisa também, que ela pode ser utilizada apenas em algumas cidades. Isso eu também vou mostrar quais são as próximas cidades dela, mas basicamente são em São Paulo, em Curitiba, em Belo Horizonte, em Manaus e em Salvador. Dá pra ver que eles já expandiram bastante, porque quando eu fiz meu primeiro vídeo de Motu contra o consórcio, eles só estavam atuando em São Paulo. Falando sobre outras características, o aplicativo eles também têm um aplicativo exclusivo de entrega, que eu vejo que tem muita gente que gosta bastante desse aplicativo, porque a plataforma é boa, eles pagam bem e tem bastante demanda. E também outra característica é que o valor final é maior do que o que eu simulei com o financiamento. Mas eu vou mostrar a planilha mostrando os cálculos um pouco mais pra frente. Explicando aqui um pouco mais sobre a manutenção, aqui tem uma imagem que eu peguei do site da Motu, que ele mostra quais os tipos de manutenção que eles cobrem. Tem a manutenção preventiva e a corretiva. Tá vendo que a preventiva é a normal, tanto que ele mostra que a primeira é com 1.000, daí depois é a cada 4.000. Daí você faz a 5, 9, 13, 1.000 e assim por diante. Daí nessa manutenção está incluso troca de óleo, de relação, da lona do freio, pneu, cabo, lâmpada e outras coisas. Só que daí é que ele explica que a corretiva ela não é inclusa. Mas o que é a corretiva? A corretiva é basicamente você fez um mau uso da moto. Talvez você caiu com a moto e quebrou o manete ou quebrou o retrovisor. Você vai ter que pagar esse manete e esse retrovisor. Ou se você bateu a moto e entortou o chassi, você vai ter que pagar para arrumar o chassi. Assim como você faria com a sua moto normal. Tem algumas dúvidas que eu achei também no site, que as top 3 dúvidas são: o pneu furou, o que fazer e se eles cobram a troca. Daí eles mostram que você tem que procurar a borracharia mais próxima e se você não encontrar, você entra em contato com a Motu e eles te mostram qual é a borracharia mais próxima. Só que eles mostram aqui que se o pneu furou, o custo é seu, porque eles consideram isso como mau uso, até porque não é culpa deles que você furou o pneu. Não é nem culpa sua, mas é culpa mais sua do que deles. Além disso, tem outra de se você quer instalar um baú na moto, você pode instalar um baú na moto, só que daí tem que respeitar as regras do Detran de São Paulo, né? E também tem de se pode tirar os adesivos da Motu, mesmo que você esteja naquele plano lá que a Motu é sua, que é o plano que eu estou simulando aqui, você não pode tirar você não pode tirar esses adesivos, porque eles falam que não pode, simplesmente assim. Falando um pouco sobre como a Motu está no Reclame Aqui, ela está com a nota 4.4 de 10, ela tem 339 reclamações, onde 320 foram respondidas, ou seja, 94,4% foram respondidas. O problema é que você vê que o índice de pessoas que voltarem a fazer negócio é baixo, é de 24,7%. Isso representa talvez um problema que tenha com a Motu. A gente não tem empresas que dá para comparar, porque não tem outras empresas que são que nem a Motu. Então fica meio difícil comparar se isso é muito baixo ou se isso é alto, porque isso depende muito do negócio da empresa. Além disso, se o número de reclamações eu não achei ele muito alto. Eu levei como base que a frota atual tem 3.500 motos. Então, mesmo com esse índice de voltar a fazer negócio sendo baixo, eu vi que o número de reclamações, pelo menos na plataforma do Reclame Aqui, ele é bem baixo. Porque eu tomei como base que a frota atual tem 3.500 motos e que eu achei alguns dados que mostravam que no começo da operação, a Motu ela alugou cada moto cerca de 3 vezes no mês.
Ou seja, me baseando nisso, no período de um ano, que é o número de reclamações que teve nesse período, ela teve cerca de 126 mil clientes, que foi 3.500 vezes 3 vezes 12, né? Que é 3 motos por mês vezes 12 quantidade de meses. Ou seja, mesmo que o número de reclamações seja 10 vezes isso, que seria 10 vezes esse 339, isso ainda ia representar menos de 3% do total de clientes atendidos. Ou seja, isso eu achei bem baixo, mesmo que tenha um índice de voltar a fazer negócio baixo. Aqui eu mostro um pouco de algumas reclamações que eu vejo no Reclame Aqui, que tem que a Motu ela cobrou algumas coisas abusivas. Nesse caso aqui ele fala que a pessoa pegou a moto, devolveu e quando ela devolveu falaram que o chassi dela estava desalinhado. Isso pode ser tanto mau uso quanto eles não viram a pessoa que devolveu antes. Daí ela tá com um problema disso e aparentemente ainda eles não responderam, ainda está em réplica. Isso que é importante notar que a data deste anúncio aqui foi a data dessa reclamação foi em 5/11/20 e pelo menos eles não mostraram nada se eles resolveram ou não. Tem outra aqui também que a Motu ela tá com problema, a moto que o cara pegou tava com problema, só que lá embaixo eu vi que foi resolvido, então ponto para a Motu, porque ela conseguiu resolver alguns problemas. E também tem a espera do socorro e a reclamação de espera de socorro e pagamento, que basicamente o cara ele pegou a moto, só que a moto deu problema, só que a moto demoraram muito tempo, ele acionou a Motu para ter o guincho, só que eles demoraram muito tempo tanto para responder ele quanto para ir lá pegar ele. Então ele reclamou por causa disso e ele também não gostou do serviço que eles fizeram, porque eles cobraram muito e para ele não foi bom. Enfim, falando sobre financiamento, as principais características que eu vi no financiamento foi que você também tem a moto na hora, assim, desde que ela esteja em estoque também. Só que daí você precisa ser aprovado para conseguir o crédito, ou seja, não é que nem na Motu, que basicamente é só você se cadastrar e basicamente todo mundo consegue ser aprovado. Pessoas endividadas geralmente não conseguem fazer um financiamento, tem algumas pessoas que conseguem, mas geralmente não conseguem. Ou seja, se você tentar fazer, você não consegue, vai ter que ir para a Motu mesmo. E dependendo do seu score, a taxa de juros pode ser maior ou menor. Ou seja, no simulado na simulação que eu fiz aqui agora, pode ser que você pague menos ou pague mais. Então você tem que se basear mais ou menos nisso. E também o financiamento ele tem a vantagem que pode ser feito em qualquer canto do Brasil. Se você mora em uma cidade que tem 5 mil habitantes e só uma concessionária da Honda, ou tem uma concessionária da Honda a 10 km, 50 km, você consegue fazer um financiamento por lá e tá tudo bem. Na Motu não, você só consegue fazer nas cidades que eu mencionei anteriormente. Além disso, o valor total com o financiamento de pagar a moto e também com as manutenções que eu simulei, que eu vou mostrar um pouco mais pra frente, ele é menor do que o da Motu, ou seja, você tem um pouco da vantagem financeira. E também tem a vantagem de você pode escolher qualquer outra moto. Na Motu você só consegue escolher a Pop, né, que ele só tem a Honda Pop. Aqui no financiamento você consegue comprar qualquer outra moto. Você consegue comprar uma Bros, você consegue comprar uma Bis, você consegue comprar motos de outra marca também. Você pode comprar uma Yamaha, uma Hauju ou uma Kawasaki também, qualquer moto. Algumas das financiadoras são aqui o Banco do Brasil, o Santander, o Banco Pan, o Bradesco e o Banco Honda também. Então é importante você tentar pegar financiamentos diferentes quando você for lá na concessionária ou qualquer outro lugar assim. E pedir pro cara comparar, assim, porque geralmente pode ser que ele te indique um financiamento que dá mais, que pague mais para ele e talvez não seja bom para você, não seja o melhor para você. Então, de preferência, você tenta cotar com algumas concessionárias diferentes antes de fechar, porque talvez o valor seja um pouco diferente, assim. Falando um pouco sobre reclamações de financiamentos, aqui tem... Isso daqui eu peguei uma reclamação que era do Santander, que é recente, né? Que ele pegou um financiamento de uma moto, ele atrasou uma parcela e depois ele teve um problema para conseguir pagar as próximas e até essa mesmo. Só que eles conseguiram resolver, aparentemente eles resolveram tudo. E tem bastante problema disso no financiamento, então o financiamento ele não é que nem a Motu, que tem problemas diversos. Outro problema é que esse cara aqui, ele pegou um financiamento, eles aprovaram o financiamento dele, só que daí depois ele foi ver, quando ele foi comprar, ele foi ver, eles estavam reprovados, eles tinham reprovado o financiamento dele. Então é aquele problema que eu falei. Talvez tenha mudado alguma coisa nas finanças deles e eles reprovaram. Ou na primeira vez que eles fizeram errado.
Mas basicamente isso aqui a gente consegue ver que é um dos problemas do financiamento também, que é talvez você não conseguir fazer o financiamento. Bom, apresentando a tabelinha de valores que eu calculei aqui, eu peguei o plano da diária da Motu, do plano da Motu que você fica com a moto, que são R$35 por dia, e o período são de 2 anos, ou seja, você vai pagar 35 vezes 760, que são 2 vezes 365, que dá 25.550. Em tese, esse é o valor final que você paga, só que lembre-se que se tiver alguma avaria da moto que for mau uso, você vai ter que desembolsar um valor a mais que isso. Mas eu estou vendo no melhor cenário isso daqui. Assim como no financiamento, estou vendo um cenário bom. O valor, eu calculei aqui um financiamento para Honda Pop mesmo, para ser igual ao da Motu, onde você dá uma entrada de 15%, que dá R$1.500, né, cerca de R$1.500. A parcela dava R$515 e o período era de 24 meses, que são 2 anos, que nem da Motu. Só que nesse caso o valor pago no final, só pela moto, vai ser R$14.000, R$13.860. Só que você tem que lembrar que aqui não tem não está inclusa a manutenção, nem PVA, nem nada. Por isso que eu fiz essa próxima planilha aqui. Essa próxima planilha é que nem a planilha de consórcio versus a Motu. Se você quiser, tem um vídeo que eu mostro sobre isso, onde eu mostro aqui uma estimativa de quanto que você vai gastar de manutenção na moto. O custo da Pop aqui, eu coloquei uma simulação que você vai andar 50 km por dia, cerca de 300 dias no ano, porque você usa os 185 você vai descansar. Nesse período total, eu calculei aqui que você vai andar 30.000 km, porque basicamente só multipliquei aqui a quilometragem por dia, né? Então daqui no caso, nesses 2 anos aqui. Essa tabela de revisão aqui, eu procurei se tinha alguma mais atualizada para 2022, eu não achei, então eu mantive o mesmo valor de 2021. Mas qualquer coisa, eu talvez precise acrescer 10% aqui ou não, depende muito. Mas de qualquer forma eu deixei aqui a tabela até 30.000 km, que dá R$1.313. Aqui eu também incluí troca de pneus, que você vai fazer 3 trocas de pneus, que vai ser a cada 10.000 km, e o par de pneu vai custar R$340. Ou seja, o total que você vai gastar de pneu nesses 2 anos vai ser R$1.020. Além disso, eu incluí um seguro aqui para Honda Pop também. Eu vi que o seguro ele se manteve num mesmo valor, assim, que ele estava oscilando entre 600 até R$1.300 mais ou menos, então deixei numa média de R$1.000. No valor total aqui eu incluo o seguro também. E também tem as obrigações, que aqui em São Paulo o IPVA e licenciamento custa R$150 mais R$98,91 e emplacamento mais documentação custa cerca de R$500, onde o total das obrigações dá R$997, porque você vai ter que fazer IPVA 2 vezes e licenciamento 2 vezes, né? O emplacamento e documentação é só uma vez. Então o custo total disso daqui, o custo da manutenção que você não é cobrado na Motu, lembrando que isso aqui também está no melhor cenário, onde você vai ter que fazer só a manutenção normal da moto e trocar pneu. Isso aqui deu R$8.000, basicamente, deu R$7.947,22. Isso somando com o custo de compra de R$13.860, que a gente achou nessa tabela anterior, isso dá R$21.807,22. Agora aqui, se a gente comparar os valores que eu achei do plano da Motu com o financiamento da Pop e os custos, a gente consegue ver que o plano da Motu ele ainda custa R$25.550, só que o financiamento da Honda Pop vai ter o valor que você vai pagar no financiamento da moto, que vai ser R$13.860, mais cerca de R$8.000, que são os outros custos que a gente incluiu aqui, que na plano da Motu já está incluso. Nesse caso aqui, você consegue ver que o valor total já é cerca de R$21.807. Isso aqui é uma economia de quase R$4.000 comparado com o da Motu. Para simular outro cenário de financiamento que eu vi que poderia ser mais barato, eu aumentei a entrada aqui da moto para cerca de R$5.000, que é se deu uma entrada de 50% no financiamento. Nesse caso, a parcela fica por R$304 e o período de mês é de 24, sendo que no valor pago no final vai ser de R$12.296, que dá cerca de R$1.500 de diferença para quando você não dá nada de entrada. Nesse caso, os custos vão ser os mesmos, só que somando o valor pago com os outros custos, o valor total dá R$20.243. Você dando uma entrada de 50%, que vai ser de R$3.500 a mais, você vai economizar aqui R$1.600. Então você vê o que é mais vantajoso para você, dar uma entrada a mais, só que você vai ter que desembolsar mais dinheiro e pagar, só que você vai pagar um valor menor no final, ou se não você dá uma entrada que é a mínima, que é de cerca de 10 a 15%,
e você paga um pouco a mais nisso. Isso falando sobre os financiamentos. Então, isso leva mais a pensar que tem o plano da Motu, as principais variáveis daqui, você consegue ver que são quantos quilômetros você anda por dia. Se você anda menos quilômetros que isso por dia, então esse plano aqui, essa simulação aqui de financiamento, os custos vão ser menores, então o valor total vai ser menor. Se talvez você ande aqui 25 quilômetros por dia, você vai andar cerca de 15 mil quilômetros nesses 2 anos. Ou seja, você, em vez de você ter esses R$ 1.313 de custo, você só vai ter R$ 8.490 de custo, que vão ser a revisão do 1.000, de 6 e de 12 mil. Que já baixa o valor aqui em quase R$ 1.000. Além disso, os pneus também você vai trocar só uma vez. Então você vai pagar só R$ 340. Você vai trocar o pneu 2 vezes, na verdade. Então você vai pagar menos R$ 340. O seguro, IPVA, licenciamento vai dar na mesma. Ou seja, nesse caso aqui, você vai pagar um pouco menos de R$ 1.500 se você anda metade se você anda menos que 50 km por dia, que é o que eu fiz a simulação aqui, né? Então o valor ele abaixaria aqui para cerca de R$ 20 mil. Então tudo depende, você tem que aperfeiçoar isso ao seu cálculo. Se você quiser ajuda para fazer isso, você pode escrever aqui no comentário que eu mando essa planilha para você com os valores que você precisa, caso você tenha dificuldade em mexer aqui na planilha. Mas aqui, esse vídeo eu fiz para ajudar vocês a ver um pouco das vantagens da Motu e as vantagens de ter um financiamento. Porque não tem uma resposta certa para tudo, porque depende de você. Depende do seu momento, depende de quanto de dinheiro você tem, depende do seu uso, depende de onde você mora e depende de muita coisa. Resumindo muito o que eu falei nesse vídeo, as vantagens da Motu é que você tem a moto na hora e tem as revisões inclusas, ou seja, você não vai ter que se preocupar tanto com isso, só que você tem que se lembrar que se for constatado mau uso de alguma coisa assim, você vai ter que pagar um valor a mais. Além disso, tem como desvantagem também que é uma parcela maior do que o financiamento, onde você viu que aqui, se a gente observar aqui, a diária de 35 dá quase R$ 1.000 por mês, enquanto aqui no financiamento dá apenas R$ 515. Além disso, se você tem o preço total ele fica um pouco maior, então você vai pagar um pouquinho a mais e também você vai ter que andar com uma moto adesivada escrito Motu, né? Não vai ser a sua moto que vai ser sem nada. As vantagens do financiamento eu vi que você também tem a moto na hora, só que dependendo do score o valor total vai ser menor também, porque talvez a taxa de juros seja menor. Esse financiamento que eu fiz foi um financiamento com o meu score, que é um score normal, assim, que minha pontuação do Serasa é de 800, então tá tudo ok. Também o financiamento tem a vantagem que se você der uma entrada maior diminui o valor, ou seja, você vai gastar menos. Só que também o financiamento tem as desvantagens de que se você for negativado você não consegue ter o financiamento, você precisa ter uma aprovação para ter o financiamento. E também tem a parte do score lá, que a taxa de juros pode ser maior do que a mostrada. Ou seja, se você for meio negativado, você pode pagar você pode pagar muito mais, você pode ter uma taxa de juros bem maior e chegar num preço que pode até ser o preço da Motu. Só que isso depende de cada um. Você tem que fazer uma simulação de um financiamento para você e ver se compensa ou não, se chega num valor mais ou menos isso. O vídeo ele foi feito mais para você ter uma base de custo das coisas e ver alguns pontos de vantagem ou de desvantagem de cada um. Se precisar de ajuda, pode comentar aqui que eu tento te responder. Obrigado por assistir até agora. Se inscreva e dá um like aí. Valeu!